Vou falar um pouco sobre o cenário nacional, descer um pouco para Santa Catarina, apresentar alguns dados e fazer algumas argumentações. Já estive em outros ambientes aqui, na cidade, em outras cidades. Eu gosto sempre de provocar um pouquinho no começo da nossa conversa. Eu gostaria de saber, primeiro, quem dos senhores acredita que o governo Temer é de verdade? Bom, como ninguém levantou o dedo, eu acho que ninguém acredita nisso. Muito bom. Um governo provisório, um governo interino, juridicamente falando, um governo que vai ter que se provar no Congresso, vai ter que tentar encontrar uma base parlamentar sofrida e difícil, especialmente na Câmara de Deputados, vai ter que demonstrar que o Romero Jucá é um santo, vai ter que tirá-lo do governo imediatamente, portanto o governo já está manchado em seu início. Nessa perspectiva, toda a expectativa, especialmente no mundo empresarial e do capital financeiro, que se dava, vamos agora finalmente, sem a Dilma, ter uma legalidade, ter uma seriedade na gestão pública, e por conta dessa seriedade nós vamos alavancar investimentos e desenvolver o país de uma maneira mais sábia e de longo prazo. Vamos mesmo? Então, veja, eu estou recolhendo algumas informações aqui, uma síntese, bem síntese, de manchetes e de informações dos jornais e das revistas nessa última semana, nesses últimos dias, inclusive hoje. Só para sintetizar o panorama e nós podemos conversar um pouco. A meta do setor público em 2016 é um déficit de 164 bilhões de reais. Está hoje nos jornais. Só mais impostos e melhorar a caixa, além de despesas necessariamente a serem feitas no plano federal, é que darão alguma sinalização para o governo a pagar diversos incentivos. Quem de vocês topa pagar mais imposto? Há umas campanhas gigantescas por intermédio das federações, das confederações empresariais, falando justamente não dá mais CPMF longe, não queremos nada disso. Ok. A CPMF pode não vir, por razões variadas, pela pressão do capital, pela pressão inclusive de deputados que não vão querer se comprometer futuramente com o ano eleitoral, agora em outubro, e depois 2018, mas algum outro modelo de arranjo para eles captarem dinheiro eles vão conseguir inventar. Se vai passar politicamente é outra questão adiante a perceber, a verificar. E desmobilização de patrimônio federal deverá vir por alguma privatização de órgãos importantes, mas não virá pela Petrobras. Petrobras, numa conversa informal, tive aqui um pouco antes aí de participar da mesa com alguns dos senhores, eu considero que é um ícone, um símbolo do país, que dificilmente terão coragem de mexer. A minha empresa virou uma desgraça. Virou por questão de gestão. A empresa deve se recuperar? Depende do cenário macro, do cenário mundial, do preço do dólar e da gestão. Mas tirar a Petrobras das mãos do governo, acho eu, nesse momento de transição tão complexo, não vai acontecer. O governo suspendeu novas vagas do Pronatec e do FIES. Está nos jornais de hoje. A reforma da Previdência vai esbarrar no Congresso. Alguém tem dúvida de que ele vai conseguir fazer tudo o que ele precisa na reforma da Previdenciária, tão inevitável e tão necessária? Haverá um remendo, haverá alguma coisa certamente, mas jamais virá na extensão do que se propõe ou do que se deseja. Tá bom, a Previdência faliu. Ok. Eu fiz jornalismo em 74 a 76, 67 em Curitiba. Depois eu fiz comércio exterior na São Judas Tadeu, em São Paulo, e morei por 10 anos.
Meu professor, na época, no curso de comércio exterior, falou que há 20, 30 anos, a Previdência não vai mais conseguir cumprir seus compromissos. Um pouquinho mais de tempo, mas é isso mesmo que acontece. Quer dizer, é um cenário muito ruim em função do futuro, perspectiva de pagamento de quem vai trabalhar daqui para frente, quem vai chegar no mercado de trabalho. E quem já está, possivelmente vai ter que arcar com um ônus a mais, um tempo adicional de contribuição, talvez a idade mínima, que é tão reclamada, tão pensada, não ceder, ou se acontecer, vai acontecer num processo de transição temporal, evidentemente obrigatório e politicamente aceitável. Quer dizer, eu estou dizendo para vocês um cenário geral para mostrar que o mundo não é tão maravilhoso como se pensava quando a queridinha vai embora, estava no poder. Quer dizer, não é a troca da pessoa que muda o comando. Não é a pessoa em si que é má ou boa. É a estrutura que funciona ou não funciona. E a estrutura é burocrática, tem seus elementos técnicos muito qualificados, mas é a política que manda em Brasília. E a política decide. Portanto, os técnicos nem sempre serão tão ouvidos. Ah, vocês vão dizer, mas o Temer formou uma equipe técnica brilhante, tecnicamente super habilitada. É verdade. Meirelles, o próprio presidente do BNDES, o pessoal do Banco Central, todos os seus secretariados mais próximos. Pessoal de completo valor, idôneos, sérios, muito bons. Mas eles vão de novo esbarrar no que Joaquim Levy esbarrou. Eles vão ter o apoio efetivo de um congresso para poder tocar as coisas que são necessárias a se fazer. Claro que o Henrique Meirelles é mais maneiroso do que foi o Joaquim Levy. O Joaquim Levy é um técnico empedernido e precisa fazer isso. Só isso. E claro que assim, bater de frente num governo arruinado, ele teve muita coragem, tentou pegar uma situação terrível ali para tentar consertar um pouquinho e não dava. Mas é claro também que o Temer tem 1 ano e 3 meses de mandato efetivo. No limite. É um mandato tampão, um mandato sem tempo para fazer projetos e estabelecer situações de maior impacto social e econômico. É o tempo de lançar bases e, a partir das bases, quem assumir em 2019, na eleição de 2018, poderá ter a continuidade, as ideias e praticar as ações necessárias. Veja que haverá um contraponto muito grande, já há, entre quem deseja essas reformas estruturantes importantes e quem apela para direitos sociais conquistados e a perenizar. Quer dizer, nesse ambiente, nós vamos ter uma luta de poder entre uns e outros. Vamos sim. Quem vai vencer essa etapa deverá ser o bom senso. O que isso significa é uma necessária conciliação de interesses no ambiente do Congresso e de dentro do próprio governo. O governo nasceu para ser diferente e, nos primeiros 10 dias, mostrou-se parecido. Isso não é bom. Veja, há outros dados. O desemprego avança em todas as regiões do país. Estou recolhendo apenas informações dos próprios veículos de comunicação, dados oficiais, IBGE e outros índices. Em Santa Catarina, o menor índice do Brasil, 6%, meia dúzia. Mas é o maior índice da história de Santa Catarina desde que esse índice está sendo catalogado. Quer dizer, nós estamos ainda melhores que a média, melhores que muitos outros, e quase que todos os outros, praticamente, mas o ambiente já foi melhor. No Brasil,
esse índice é de 11%, 10,9% na matemática lá do IBGE, e na Bahia é 15%. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de dificuldades que todos conhecem, e isso passa naturalmente pelo desdobramento das crises política e econômica desde 2014 para cá. Não por acaso, nós perdemos dezenas e dezenas de milhares de empregos nos últimos 12 meses e até antes. É um cenário difícil e as empresas precisaram se ajustar por conta de uma demanda menor, por conta de produção mais escassa, por conta de um consumidor desempregado, por conta de uma inadimplência gigantesca. E é claro, a crise vai acabar, depois eu chego lá. A demanda do consumidor por crédito recuou 5,1% em abril, dado de hoje, do Serasa Experian. A Associação Nacional de Birôs de Crédito mostrou uma queda de inadimplência que só vai acontecer em 2018, na projeção dessa associação. Quer dizer, nós estamos ainda vivendo situações complicadas. Em Santa Catarina, a arrecadação de tributos recuou 7% neste ano, dados do Gavazzoni, o secretário da Fazenda. O governo do estado lança amanhã, terça-feira, o programa para reduzir desigualdades regionais. Estou dando uma notinha curta amanhã na minha coluna sobre isso. Claro, imagino que os senhores devem estar a par do que isso significa. Isso significa que o governo do estado em 2016 fez o que o Luiz Henrique pregava em 2011. Estou dizendo o seguinte, de que as desigualdades regionais continuam as mesmas ou muito parecidas de muito tempo atrás. Por quê? Porque é óbvio que os investimentos correm para onde há infraestrutura, para onde estão os canais de distribuição, para onde há uma logística mais apropriada, para onde estão perto dos portos, para onde já há parques fabris e população a consumir. Em regiões como no Planalto Norte, a partir de Canoinha, na região perto de Lages, São Miguel do Oeste, Caçador e outras, em Laguna, que foi também apontado como um problema, isso não há. Agora, convencer investidores a aplicar seu dinheiro em ambientes desfavoráveis aos negócios, no capitalismo, não funciona. Todo mundo tem uma parte da razão nessa história. O governo, para ser indutor do crescimento em regiões empobrecidas, e os empresários necessitam de retorno de seus capitais e seus investimentos aplicados. Essa equação só se mexe, só funciona se houver incentivos grandes e muitos em áreas onde não há justamente essas condições de infraestrutura e técnicas adequadas, inclusive mão de obra. Os dados da Fiesc, que eu recolhi aqui um pouco, vão demonstrar um pouquinho sobre produção industrial. Permita aqui. Busquei da Fiesc, por gentileza do Eomar, assessor de imprensa lá, para a gente poder argumentar um pouquinho. Comportamento por setores, de janeiro a março de 2015 para 2016. Houve uma produção industrial com queda de 8,7%, com as vendas industriais descendo 13,9% no primeiro trimestre deste ano. E não é pouco, se nós lembrarmos que essa situação já não vem boa de mais tempo. Setorialmente, para tentar pegar aqui um pouquinho, o setor do vestuário desceu 21,6%. 21,6%. De janeiro, março de 2015 para janeiro, março de 2016. Então, eu estou querendo dizer, tem outros setores aqui que são também expressivos em queda, como por exemplo de móveis, mais ainda, 29,1%. Estou dizendo que regiões de Jaraguá, Brusque, Blumenau, Joinville em pouca medida, no têxtil,
E nos móveis do Planalto Norte, São Bento, Rio Negrinho, Porto Alegre, por exemplo, e eventualmente um pouquinho de Chapecó, estão tendo resultados complicados. Não, para não ficar na parte ruim também, metalurgia 20,9. Metalurgia tem tudo a ver com Joinville, região norte, tem tudo a ver com vocês aqui também, Santo Moto. Quer dizer, não há um único indicador aqui entre todos. Aliás, alimentos 2,5 acima e informática, eletrônico e óticos 1,9. Somente. Não vou me deter nos outros, porque senão ficaria muito longo. Comércio exterior em Santa Catarina. Exportações janeiro-abril. Janeiro-abril, um mês a mais. No Brasil, desceu 3,4. No estado desceu 11,85. Isso significa o quê? Significa que o modelo exportador catarinense fracassou? Significa que nossas indústrias exportadoras não estão conseguindo avançar nos mercados tradicionais, não estão conseguindo captar novos clientes em mercados potencialmente emergentes? Significa que a nossa tecnologia não está apropriada para atender clientes de maior qualidade, digamos assim, que exigem mais qualidade? Ou significa que tudo isso é apenas uma conjuntura? E as importações, que podem refletir em ambiente prospectivo de desenvolvimento a partir de aquisições de máquinas, equipamento, bens e capital, e essa é uma fatia, evidentemente, as importações desceram também no Brasil 33%, e no Estado 38,5%. Ora, nós não estamos conseguindo exportar e nem importar. Em português, ou em economia, isso é uma paralisia da atividade econômica. Horrível. Não vou entrar no mérito dos produtos, que não cabe. Mercados de exportação. Descemos nos Estados Unidos 18%, subimos na China 11,5%. Subimos na Argentina 11%. Descemos no Japão 3,5%. Descemos na Holanda 11%. Descemos no México 11%. Descemos no Reino Unido 27%. Subimos na Alemanha 6 ou 7%. Subimos na Bélgica 44%, que eu não sei porquê. Descemos na Rússia 20%. Ora, os mercados tradicionais e sérios, importantes, onde nós sempre temos presença e devemos ter cada vez mais, Estados Unidos, países europeus, a própria China, além da, sobrando a China, nada. As importações, nós tivemos por produtos, o cobre e a ligas de cobre diminuíram 17%, os polímeros de etileno para o setor plástico desceram 52%, os fios e filamentos sintéticos, tudo a ver com áreas produtivas da região aqui, 47%, e máquina e aparelhos mecânicos com função própria, 30%. Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho e falar com vocês um pouco sobre o cenário norte do Estado. O norte do Estado, já todo mundo sabe, o chover molhado, evidentemente, é o ambiente econômico mais rico, o mais poderoso, o mais influente e o mais tudo em Santa Catarina. Tem empresas sólidas, sérias, centenárias, qualificadas, desenvolvimentistas e assim por diante. Mas todas elas sofrem com a crise brava, recolheram seus investimentos, destruíram empregos em massa por ajustes necessários. Quer dizer, não há muito como recuperar isso tudo imediatamente. Não há como fazer com que isso se modifique de um momento para outro. Destruir empregos na indústria é a pior coisa que a indústria pode fazer e deseja fazer. Nunca deseja fazer. Por uma razão simples.
porque o desemprego de gente diminui a própria capacidade de consumo dessa população para os produtos das próprias empresas adiante. Esse é um ponto. O outro é que retira gente treinada, qualificada, de um custo grande para colocar em ordem, digamos assim, nas suas funções de produção ou outras funções técnico-administrativas, e por conta disso vai arcar com um custo de recolocação adiante ou de retreinamento ou de treinamento de gente nova que não vai saber fazer o que o outro já fazia bem. Portanto, demitir é quase sempre uma última etapa de uma jornada de dificuldades. Bem recentemente, para ficar no cenário de Jaraguá, a MOV desmobilizou, fechou uma unidade em Blumenau. Essa semana recente desativou a unidade de LMG e concentrou a produção numa única matriz aqui em Jaraguá. A VEG está dizendo que vai fazer um sistema de jornada de salário reduzido. Ora, eu estou ficando em empresas de ponta, empresas muito boas, empresas que não fazem esse tipo de atitude, tomam esse tipo de atitude, sem pensar 308.204 vezes. São situações que realmente preocupam. E todas elas, estas e outras, têm empresas fornecedoras delas, fornecedoras, portanto, que têm seus reflexos imediatamente sentidos quando os grandes diminuem ou param. Quer dizer, há uma cadeia de informações ruins. Infelizmente. Eu não quero estar aqui para contar coisas tristes, mas não posso fugir dos fatos. Mas também não quero dizer para vocês que tudo será negro ou complicado. Há setores e há segmentos que vão sair antes da crise e vão sair melhores. Há outros que alguns já estão. Por exemplo, se num momento como nós estamos com enormes dificuldades em segmentos altamente intensivos em mão de obra e tecnologia também, como o automotivo, por exemplo, como de autopeças, por exemplo, como de construção civil, por exemplo. Quer dizer, pegando setores maiores, digamos assim, na cadeia de produção, para poder mostrar um raciocínio. O que eu estou querendo dizer é de que quando esses setores perdem importância relativa, porque eles estão sendo diminuídos de tamanho em função da crise, digamos assim, para simplificar o raciocínio, nós vemos que os problemas sociais vão decorrer e já estão decorrendo em função dessa crise que se estende há 3 anos e não vai terminar antes de 2017. Estou dizendo de que seguro-desemprego vai acabar ou está acabando para muitos que perderam emprego há 5 meses, 6 meses. Que os planos de saúde não existem mais para milhares e milhares e milhares de trabalhadores. Portanto, vai sobrecarregar toda a infraestrutura de hospitais públicos. Que as empresas, ou melhor, que os trabalhadores não vão mais poder colocar, muito parte deles pelo menos, seus filhos nas escolas privadas e vai superlotar e não vai ter vaga para todos nas escolas públicas. Estou dizendo para vocês de que há uma sintonia fina muito grande entre a crise, o nível de produção, o nível de desemprego, o consumo e a sociedade. Eu escrevi uma coluna de ontem, de anteontem, uma edição conjunta do Jornal Notícia, um título chamado Dante, Sartre, Faoro e Temer. Ora, o Dante nos ensinou que há uns purgatórios a vir e todos nós devemos suportá-lo. Sartre nos disse de que o inferno são os outros. O Faoro, o historiador Raimundo Faoro, comentou sobre o nosso velho e conhecido patrimonialismo brasileiro e como a burocracia impera o desenvolvimento. Lembre que desenvolvimento é diferente de crescimento. Desenvolvimento é uma coisa sustentável,
que envolve vários segmentos da sociedade e não apenas o aspecto econômico-financeiro. E Temer está aí para a gente pensar o que nós vamos ter. Então, são reflexões importantes e sérias. Mas eu estava dizendo que nós devemos ter alguns momentos de alegrias também. Quando eu falei há pouco sobre os setores automotivos, por exemplo, e da construção civil, quando nós não podemos mais comprar um carro novo porque o nosso salário baixou, ou porque nós perdemos emprego, ou porque nós temos medo e estamos poupando. Não por acaso os bancos têm bilhões e bilhões e bilhões de estoques à espera de crédito, mas não emprestam. Bom, quando nós temos esses dois segmentos dessa maneira, assim, então, essa situação como nós estamos, significa dizer de que há dinheiro na mão da população, daquela que ainda tem, para outros gastos, outras finalidades. E como eu já fiz uma fala em outros auditórios, eu gosto de contar uma historinha. Quando nós não podemos comprar um carro novo, não podemos ter um apartamento novo ou trocá-lo, nós vamos nos autogratificar. Nós vamos procurar aquilo que nós podemos pagar, mas que nos dão felicidade. Quem de vocês leu um livro chamado Felicidade, do Eduardo Gianetti da Fonseca? Se não leram, leia. Brilhante. Mas enfim, se nós vamos procurar gratificações em coisas menores, nós vamos procurar no quê? Naquilo que nos dá felicidade interior mesmo. Nos sentirmos melhores como pessoas. Primeiro memória, primeira lembrança que nos dá quando nós queremos ser mais felizes é quando nós olhamos para os nossos espelhos. O que nós vemos? Por isso, o segmento de beleza, cosméticos, tende e cresce bastante. Porque é o momento das pessoas perceberem-se: preciso me valorizar, preciso ser mais eu, preciso estar com minha autoestima no alto. O mesmo cara que está quase perdendo o emprego, não vai deixar de se achar melhor, se ele puder, se ele tiver espiritualmente essa capacidade ainda. E os outros nem falar. Da mesma maneira, as empresas precisam reduzir gastos, reduzir custos, reduzir tudo para serem competitivos. E a competitividade tem dois aspectos. O primeiro, agregar tecnologia, portanto a área de TI sai na frente muito. Da mesma maneira, como a área do direito comercial, societário, tributário, planejamento tributário e outras atividades afins, para melhorar o desempenho das suas companhias. E a terceira, não há dúvida nenhuma também quanto a isso, é a que trata daquele sentimento de que adiante eu possa ser o melhor profissional. Isso se chama educação. Também não por acaso, a Fiesc há alguns anos, e na minha opinião, comentei isso com o Célio já em outra ocasião aqui, infelizmente um tanto tarde, mas ainda bem que veio, o movimento, a educação é a salvação, a indústria para a educação é realmente a salvação, porque sem uma qualidade de educação adequada, as indústrias não vão ter como poder treinar e habilitar profissionais a um mundo tão complexo e tão globalizado que nós estamos vivendo. Essa é a chave do sucesso pessoal, a chave do sucesso do grupo, a chave do sucesso das famílias e a chave do sucesso dos negócios. Não há nenhuma dúvida também em relação a isso. Presidente, eu tenho mais um minuto? Tenho? Então, por gentileza, aqui eu vou precisar ler. Ler dois textos. Este aqui, vou ler mesmo, literalmente. Cada vez que eu venho ao auditório, eu recolho um texto para dividir com
com quem que a gente conversa. E sempre recolho de jornais, porque eles são inspiradores na sua publicidade, na sua propaganda. Mas propaganda, obviamente, quem publica no jornal, não dos jornais. E dessa vez eu trouxe para vocês uma propaganda de uma agência reconhecida nacionalmente e internacionalmente. E diz assim, isso aqui é para vocês compreenderem de que o mundo não é tão ruim, mas é péssimo, mas pode melhorar. No out, na crise. Ou como comprar seu cachorro de volta. Quem conhece o texto, por favor, releve, porque eu vou repetir. Ele levou a primeira porrada da vida antes mesmo de nascer. Em um parto complicado, foi tirado a fórceps, o que paralisou parte do seu rosto para sempre. Durante a fase escolar, apanhou física e moralmente dos colegas por causa da sua deficiência. E sempre quis bater de volta, por isso foi expulso de mais de 10 colégios. Adulto, demonstrou aptidão para escrever, mas tornou-se mesmo um desempregado profissional. Seguiu dando murros, todos na ponta de faca. Levou muita porta na cara. Acabou despejado do seu apartamento e foi morar na rua. Dormiu em uma estação de trem por algum tempo, até desespero guiar seus olhos em direção a um cartaz de emprego para um filme erótico. Mais uma vez deu a cara para bater, mas esse trabalho não resolveu sua vida. E quando as dívidas apertaram novamente, vendeu as joias da esposa sem o seu consentimento, acabando naturalmente assim com o casamento. O golpe mais duro veio um pouco depois, quando foi obrigado a vender seu cachorro por apenas $25 a um desconhecido, por não ter mais condições de alimentá-lo. Foi mais uma queda, mas ele continuava disposto a se levantar. E certa noite, após assistir a uma luta de boxe, voltou para casa inspirado e escreveu por mais de 20 horas seguidas. No dia seguinte, saiu decidido a vender a sua ideia, um roteiro de cinema com um pouco de autobiografia. Ofereceram $125 mil. Ele recusou. Não abria mão também de atuar. Dobraram a oferta e mesmo assim foi negado. No final das contas, acabou ficando mesmo com apenas $35 mil pelo roteiro, mas o direito de participar do projeto. Assim, para quem não adivinhou ainda, Sylvester Stallone entrou para a história estrelando Rocky, um filme que conquistou mais de $200 milhões em bilheteria e o Oscar de melhor filme, as indicações de melhor ator, melhor roteiro original, uma das maiores obras-primas do cinema. E sabe qual foi a primeira coisa que o Stallone fez depois de receber o pagamento pelo roteiro de Rocky? Voltou ao mesmo lugar onde vendeu seu cachorro por $25 e o recuperou por 15 mil. Mas o que tudo isso tem a ver com a crise? O sexto filme da franquia dá a resposta. A vida não é sobre o quão forte você bate, mas o quanto você consegue apanhar e se levantar para continuar caminhando. Vá atrás do que você quer, mas esteja disposto a aguentar os golpes e a não levantar o dedo apontando culpados. Ninguém vai bater tão forte quanto a vida. E nas empresas, ninguém vai bater tão forte quanto a crise. Estamos vivendo anos difíceis. Por isso, decidimos focar toda a nossa experiência no que sabemos fazer melhor. Gerar resultados com soluções inovadoras para nossos clientes. Assim, superando todos os golpes. O bom de tomar um gancho é que mesmo machucado, você ergue a cabeça. 2016 ainda vai bater. Mas a gente já comprou o nosso cachorro de volta. Isso é Fisher América, da agência. Portanto, há caminhos, mas há muita luta.
E para finalizar de verdade, eu recolhi aqui da revista Exame de algum tempo, isso aqui é de fevereiro deste ano. Eu recolhi da Exame um roteiro curtíssimo de fatores que ajudam a vender mais. Foi a fala que eu fiz na CDL aqui há algum tempo. Reforce o bom atendimento. Estou dizendo o bom atendimento. 2. Procure os clientes que você já tem. 3. Ofereça soluções e valorize o produto. 4. Avalie o seu custo-benefício. Às vezes, vale investir em poucos produtos, não em todos. 5. Não descuide do marketing. 6. Invista no relacionamento duradouro. 7. Mantenha a tua equipe atualizada. 8. Não fale de política. É isso. Obrigado.